Bem, amados, hoje nós vamos fazer uma introdução a uma série de mensagens que nós pretendemos estar pregando sobre a volta de Jesus. Provavelmente a de hoje mais 4 mensagens. E eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias lá em Mateus capítulo 24. O tema é Jesus vai voltar. Penso que nunca se falou tanto em fim do mundo como tem se falado ultimamente. Quando se fala em corrupção, a pessoa diz assim: isso é fim de mundo. Violência é fim de mundo. O desgoverno do nosso estado, município, país é fim de mundo. Mas eles não conseguem associar a volta de Jesus. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos de maneira muito clara que a volta de Jesus está muito próxima. Pastor, como é que sabe que Jesus vai voltar? Após 40 dias após a morte e ressurreição de Jesus, eles estavam reunidos e Jesus ascendeu aos céus. E os discípulos ficaram olhando para cima. E o anjo disse assim: por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Ele vai voltar. Que ele vai voltar, nós temos certeza, porque a Bíblia nos garante isso. O problema é quando. Não sabemos o dia e não sabemos a hora. Capítulo 24, verso 26 diz o seguinte: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Muita coisa se vai ser falada sobre Jesus, muita coisa, porém a maioria não serão verdadeira. Maioria não serão verdadeira. Jesus mesmo disse, ou nos deu alguma pista de que estaríamos próximo da sua volta. Ele disse que a ciência iria se multiplicar, haveria transformações deformativas do ecossistema, os valores morais seriam invertidos, haveria fome, miséria, guerras, corrupção política, o amor iria esfriar. Tudo isso nós estamos vendo acontecer em nossos dias. Eu não sei se Evanildo percebeu, na sexta-feira tinha um casal ali embaixo da marquise, a mulher deitada, pediu até para usar o banheiro aqui da igreja, e o homem cozinhando ali alguma coisa. Amados, o que é isso? Pessoas que vivem embaixo das marquises, dormindo em papelão, cozinhando coisas ali em cima de um caixote. Tudo isso é um prenúncio da volta de Jesus. São fatos claros que nós estamos caminhando a passos largos para o advento da segunda vinda do Senhor, que está muito perto de acontecer. Jesus disse que quando o evangelho do reino fosse pregado em todo o mundo, viria o fim. E com o avanço da tecnologia, penso que pouquíssimos lugares ainda não ouviram falar de Jesus. Porém, para aqueles que são estudiosos, criteriosos das Escrituras Sagradas, é mister buscar uma visão correta desse tempo. Não podemos usar de sensacionalismo. O que é isso? É marcarmos data, hora e dia para Jesus voltar. Não, isso não existe.
Ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai Celestial sabe o dia da volta de Jesus. Mas a grande verdade é que não podemos ignorar que a segunda vinda de Jesus está muito próxima, porque os sinais que ele falou que iriam acontecer, estão acontecendo. Estão acontecendo. Então eu preciso fazer uma leitura correta do tempo do fim. E esse texto, penso eu, que é o texto apropriado para isso. Então, primeira coisa, vamos olhar de forma cuidadosa para que não haja nenhum engano. Mateus capítulo 24, verso 4 diz assim: e Jesus, deixa eu ler do princípio para a gente entender melhor. E quando Jesus ia saindo do templo, 24:1, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular: Senhor, vamos conversar um pouquinho aqui, só a gente. Quando vai ser essas coisas? Quais os sinais que haverá da tua vinda e do fim do mundo? Foi a pergunta dos discípulos para Jesus. E Jesus respondendo, disse o seguinte: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então percebam que está difícil? Está, mas coisas piores vão acontecer. Coisas muito piores, é só o começo. Isso aqui é só o início. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome, perseguição aos crentes. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Já estão por aí os falsos profetas enganando as pessoas. Por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. Está aí o amor se esfriando. Não só o amor a Deus, como o amor de um para com o outro. Vocês viram na televisão, nos jornais, parece que foi quinta-feira ou sexta-feira ali em Fonseca. Policial de 42 anos, matou o sogro, matou a sogra, deu uma coronhada na esposa e se matou. Porque eles tinham se separado e ela arrumou um parceiro. E ele não aceitou isso. É o amor se esfriando, é bíblico. É bíblico. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Vamos falar de forma cuidadosa por causa do engano. A orientação dada é pelo próprio Jesus, está ali no verso 4. Ele disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, estejais preparados, preste atenção, porque será um tempo de apostasia, traição e ódio. Verso 10, nesse tempo muitos serão escandalizados, abandonarão a fé, apostasia, irão trair uns aos outros, irão odiar uns aos outros. Paulo escrevendo em 2 Timóteo 3, ele diz que seria um tempo em que os homens seriam amantes de si mesmo. Tudo para mim, nada para você. Tudo é meu, nada é seu. Tempo marcado fortemente pela sedução do ensino enganoso dos falsos profetas. Amados, o que estão pregando hoje por aí afora? Riquezas,
curas, só coisas que beneficiam o corpo físico, material, nada do espiritual. Profecia bíblica. E que produzirá o esfriamento do amor humano por causa do excesso da maldade. Verso 2, Jesus diz: se multiplicará a iniquidade e o amor de muitos esfriará. São os sinais de que Jesus está voltando, são os sinais de que a volta de Jesus está muito mais próxima do que você imagina. Porém, quem tiver uma visão correta e cuidadosa desse tempo, do fim, e perseverar, será salvo. Segundo, precisamos olhar para esse tempo de forma não alarmante, devido aos acontecimentos. Versos 6 a 8. E ouvireis de guerras, rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Isso que o Estado Islâmico está fazendo, ainda não é o fim. Esses atentados que estão acontecendo por aí afora, ainda não é o fim. Essa ameaça de guerra entre Estados Unidos e Coreia ainda não é o fim. Envolve a Rússia, a Síria, isso ainda não é o fim. Coisas piores virão. Tendo o devido cuidado de como avaliar os acontecimentos de proporções catastróficas. Coisas terríveis estão acontecendo. Enchentes, desmoronamentos, tsunamis, mas ainda não é o fim. Entendendo que os tais são necessários, não sinalizando ainda para o tempo do fim. É o início, é o começo. Coisas piores virão, estão diante de nós. Guerras, fomes, terremotos caracterizarão esse período do princípio das dores. Princípio de dores. Se agora está difícil, imagine daqui a pouco. Aquele que tiver uma visão correta e não alarmante desse período do fim, alcançará a salvação. Terceiro, de forma sofredora por causa do testemunho. Verso 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Ou seja, o crente será odiado por causa do nome de Jesus. Seremos perseguidos. Em alguns países aí fora, se descobre que você é cristão, você morre. Você é preso, você perde a família, você perde a casa, você perde seus bens, você perde tudo. É perseguição. E isso decorre do nosso testemunho de Cristo. As pessoas em geral e a oração estão sofrendo, mas temos que orar para as pessoas que estão sofrendo. O fato da tortura, perseguição e martírio de cristãos é uma realidade presente na atualidade que estamos vivendo e comprovam a eficácia do testemunho. Quanto mais você testemunha de Jesus, mais difícil a coisa fica, mais complicada a coisa fica. Esse testemunho vai causar ódio de outros por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Amados, Jesus está voltando. Agora, com que finalidade ele vai voltar? Percebam que a primeira vez que ele veio como Salvador. Veio para salvar, buscar e salvar o que se havia perdido. E agora, como é que ele vai vir? Com que finalidade? Agora ele vem para julgar, vem como juiz. Por isso que nós precisamos estar preparados. Ele agora vem como juiz para julgar a humanidade, para julgar aqueles que não o receberam como seu Senhor e como seu Salvador. E a tribulação continua, o aperto continua, a dificuldade continua. E eu faço aqui uma pergunta a você:
De que forma sua fé tem sido alimentada em relação ao período do fim no qual nós estamos inseridos? Sabendo que Jesus está prestes a voltar, isso tem alimentado a sua fé? Isso tem aumentado a sua fé? Ou tem feito você desanimar? Na época da igreja primitiva, eles se cumprimentavam com a seguinte frase: Maranata, cantamos agora há pouco. Significa, ora vem Senhor Jesus. Eles desejavam que Jesus voltasse o mais rápido possível. Você deseja que Jesus volte? Ou você tem medo da volta de Jesus? Você está preparado para olhar e ver o Senhor vindo nas nuvens? Como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 1:8, com os santos anjos do seu poder, tomando vingança contra aqueles que não aceitam a Jesus e contra aqueles que não conhecem Jesus, ele voltará como juiz. Você tem sido cauteloso em não engolir certas aberrações que dizem a respeito da segunda vinda de Cristo, por exemplo, fixando dias, datas, anos. Todos que fizeram isso até agora falharam. E volta e meia tem alguém marcando a volta de Jesus. Mas ninguém sabe. Nós temos alguns sinais que indicam que está próximo. Só que tem um detalhe, amados. 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia é como 1000 anos. Você crê que Jesus pode voltar ainda essa noite? Pode. Nós não podemos afirmar que Ele vai voltar essa noite, mas Ele pode. Nós não sabemos quando vai ser. Ele diz o seguinte: assim como o relâmpago sai do Oriente e vai até o Ocidente, assim a vinda do Filho do Homem será no piscar de olhos. Ele diz assim: quando vocês olham para o pé de laranja e vê toda cheia de folha, toda bonita, vocês percebem que está chegando o verão. Se você sabe discernir as estações do ano, precisa aprender a discernir também da forma espiritual, a vinda de Jesus. Saber que esses sinais indicam que está próximo. Você tem sido daqueles que enxergam os fatos dos acontecimentos mundiais de forma que eles sinalizam o começo de um novo período para a cristandade? Amados, estamos vivendo um novo período. É o período da volta de Jesus. Precisamos estar preparados porque não sabemos a hora, não sabemos o dia, não sabemos como vai ser. Só sabemos que Ele vai vir. Precisamos estar prontos. Prontos. Para a hora que Ele chamar, a hora que a trombeta tocar, você possa ir se encontrar com Ele. Paulo diz assim: quando a trombeta soar, e a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados e subiremos a encontrar com Ele nos ares. Mas sobre isso eu falo domingo que vem. Vamos estar atentos a isso. Procure ler em casa esses textos de Mateus que falam sobre a volta de Jesus. E vamos entrar então domingo que vem, pela graça de Deus, exatamente como Ele virá. Como será a volta de Jesus? Será igual à primeira vez? Será diferente? E vamos estar a cada dia procurando orar e vigiar, para não sermos pegos desprevenidos. Eu estou pronto para subir com Jesus. E você? Amém? Você está pronto? Vem, Senhor Jesus. Vem buscar a tua igreja. Eu estou pronto para subir.
Senhor Jesus, Pai eterno, obrigado por essa noite tão maravilhosa, Deus, pelos cânticos, por tudo aquilo que aconteceu aqui, Jesus, pela vida de cada família aqui representada, que nós possamos estar preparados, aguardando a tua volta, o teu regresso, a tua vinda. Visita-nos, ó Deus, com poder e glória, e dá-nos a certeza de irmos encontrar contigo nos ares. Abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, que você seja guardado e sustentado por Ele. Amém? Então estenda as suas mãos e receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Filho, e que as consolações do Deus Espírito Santo sejam com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. E todo o povo de Deus diz: amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém.